Então, nosso tema Koinonia na adoração. O nosso texto-chave vai ser Atos 2:47. Convido você a abrir aí na sua Bíblia. Atos 2:47. Atos 2:47, amém? Todo mundo achou? Eu vou estar lendo. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor ajuntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Amém? A gente tem lido Atos 2 há algum tempo já, né? E eu queria fazer umas definições primeiro. Primeira, a definição de adoração, que vem à sua mente quando você pensa em adoração. Eu coloquei que seria um culto, uma veneração, uma paixão, uma admiração, um amor. Amém? Uma diferenciação entre adoração e louvor. Alguém quer me ajudar a falar o que acha? O que é adoração? O que é louvor? Por favor, alguém? Pode falar. Sem ser o que está escrito. Então vamos lá. A adoração é quem Deus é. Vamos dizer juntos, quem Deus é. Louvor seria o que Ele tem feito. Aí eu coloquei dois textos que são Salmos, versículo 24, o 1 e o 10, que diz assim: ao Senhor Deus pertencem o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos. Quem é este Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele é o Rei da Glória. Então é um exemplo de adoração, aquilo que eu digo, quem Deus é, todo o poder de Deus, né? O louvor é o que Deus tem feito. Salmo 147, versículo 1 diz assim: é bom cantar louvores ao nosso Deus, é agradável e certo louvá-lo. Amém? A adoração significa quem Deus é, quem Ele é para os que adoram, ou seja, quem Deus é para mim. Então a adoração é algo muito específico, né? A adoração é quem Deus é para mim, o que Ele tem feito por mim, né? Quem Deus significa para mim. A palavra diz que os anjos adoram a Deus, né? Que é o texto que a gente vai estar vendo, é Neemias 9:6, se alguém puder achar aí e me ajudar. Os anjos o adoram, Neemias 9:6. Quem achou pode ler, por favor. Neemias 9, versículo 6. Amém. Todos os céus te adoram. Fomos chamados para o adorar. João 4:23, que a gente vai estar lendo. Quem achar pode ler, fazendo favor. Depois a gente vai voltar nele. Vamos ler lá. João 4:23. Isso. Amém. Todo ser sobre a terra o adorará. Vamos ver lá em Filipenses 2, tem bastante versículo. Filipenses 2, 10 e 11. Quem achou, por favor, pode ler também. Amém. Então, a palavra, de acordo com nós vimos aqui com a palavra diz o quê? Que os anjos adoram a Deus. Por que os anjos adoram a Deus? Porque eles conhecem a Deus. Foram criados para a adoração de Deus. Nós precisamos procurar conhecer a Deus para assim nós o adorarmos. Amém?
a adoração, ela não deve ser uma expressão mecânica, ela deve ser algo que sai do meu coração. Por isso, como eu já disse, tem que ser algo íntimo, né? E uma coisa assim, só pode adorar a Deus quem tem o quê? Relacionamento com Ele, porque eu não posso adorar uma pessoa a qual eu não conheço, né? Por exemplo, um louvor, até uma pessoa que não tem Jesus, ela acredita que Deus criou os céus, Deus criou a terra, né? A gente escuta muitas pessoas falarem, graças a Deus, né, que isso aconteceu. Mas a adoração, só pode adorar a Deus aquela pessoa que conhece a Deus, né? Assim como a gente viu, os anjos o conhecem, por isso o adoram. Então, nós precisamos o quê? Prosseguir em conhecer o Senhor, para que nós possamos adorá-lo. E uma coisa muito interessante, que a própria palavra diz, que a gente vai estar lendo, Deuteronômio 6, que é um texto que eu jamais vou me esquecer na minha vida toda. Deuteronômio 6 é um texto 6, 4 e 5 que a gente vai estar lendo. Por favor, Stephanie, acha aí e lê pra gente, rapidinho. 4 e 5. Amém. Então, nós devemos o quê? Amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. A adoração, ela está diretamente relacionada com o meu amor por Deus, aquilo que eu sinto por Ele, né? Então, a nossa adoração não deve ser algo somente mecânico ou buscando o nosso próprio interesse, igual nós vimos na semana passada, né? Nós precisamos o quê? Adorar a Deus porque eu o amo. Amém? Amém. A adoração está inteiramente ligada ao amor, o amor que eu sinto por Ele, o amor de Deus, revela quem Ele é em mim. Amém? Então aqui, como deve ser a minha adoração? Aí eu coloquei de novo, João 4, o versículo 23 e 24, eu vou estar lendo, eu acho que está aí. Diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O que significa adorar a Deus em espírito e em verdade? Quando nós aceitamos Jesus, nós fomos feitos novas criaturas, né? Nós temos uma natureza divina dentro de nós. Então, esse Espírito que nos faz ser semelhantes a Deus, é isso, adorar a Deus em espírito e em verdade. Não é com os nossos sentimentos, mas é com o meu espírito que está diretamente conectado ao Pai. E em verdade, porque Jesus é a própria verdade, amém? Nós vimos domingo, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando Jesus foi interrogado, Pilatos disse a Jesus, mas o que é a verdade, né? Quem é a verdade? E ele, sem saber, ele estava diante da própria verdade. Jesus é a verdade revelada a nós. A verdade é o que Deus tem revelado de si mesmo, e foi o Filho quem o revelou. Jesus diz que para adorar a Deus, o amor em pessoa, é importante o coração, né? A adoração é uma potente arma espiritual. Devemos adorá-lo em todo o tempo, né? Muitas vezes a gente acha que a gente adora ou deve adorar a Deus só nos momentos bons, né? Ou só quando eu estou na igreja, né? Ou só quando eu estou sozinho no meu quarto, mas em todo momento, né? Isso que Jesus está tentando dizer. Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então a nossa adoração, ela deve ser o quê? Constante, em todo o tempo, onde eu estiver, eu estou trabalhando, eu estou adorando a Deus. Eu estou na minha casa, eu estou adorando a Deus. Se eu estou limpando o banheiro da igreja, eu estou adorando a Deus. É que hoje eu cheguei, a Maria estava cantando lá, louvando a Deus. Eu achei muito, muito bênção. Então, assim, gente, aonde nós estivermos, nós somos chamados criaturas de Deus para dar louvor e glória a Deus. Então, aonde eu estou, eu preciso adorar a Deus. Amém? Então, vou colocar aqui alguns exemplos, né, de pessoas que usaram a adoração ao seu favor, né, que descobriram esse segredo muito importante, que é a adoração como uma arma espiritual.
para a gente entender. O primeiro exemplo que eu coloquei aí foi o povo de Israel com a queda do muro de Jericó. Todo mundo conhece essa história, né? Que o texto está em Josué capítulo 6, de 1 a 20. A gente vai estar lendo o versículo 20. Alguém pode ler? Josué 6, 20. Amém. Então, o que eles fizeram? Deixar dado uma ordem. Vocês vão rodear. Quantas vezes que era para rodear? 7 vezes. E na 7ª vez, vocês vão tocar a buzina, vocês vão cantar. E o que vai acontecer? O muro vai vir abaixo. E foi exatamente o que aconteceu. Então, nós vemos o poder da adoração para eles conseguiram conquistar aquela terra através disso, do poder da adoração. O segundo exemplo que nós vamos ver é Josafá, o rei Josafá. Está em 2 Crônicas, capítulo 20. Os versículos de 17 a 19. Quem achar e puder ler, por favor. Segunda Crônicas 20, do 17 ao 19. Amém. Então, só essas partes interessantes que eu grifei aí, que eles se lançaram perante o Senhor e adoraram. Então, eles largaram todas as espadas e as armas terrenas e eles começaram a guerrear com essa arma espiritual. E o que aconteceu mais para frente aqui? Que eles começaram a louvar e quando eles chegaram lá diante do exército, o que aconteceu? O exército estava todo derrotado. Eles não tiveram que guerrear com ninguém. Quando eles chegaram no local da batalha da guerra, todo o exército estava morto, estava rendido, porque eles venceram essa batalha com o poder da adoração. Amém? Nosso terceiro exemplo aí é o rei Davi. Está lá em 2 Samuel. Segunda Samuel 12, esse 16 é outro texto. 2 Samuel 12, do 19 ao 20, é esse que está descrito aí. Eu vou estar lendo esse texto. Todo mundo achou? Ele diz assim: Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi a seus servos: Está morta a criança? E eles disseram: Está morta. Então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu e mudou de roupas e entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi para a sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. Essa passagem é a passagem de quando Betseba dá à luz a criança, né? E Deus já tinha dito que a criança ia morrer, né? Porque ela era fruto de uma desobediência. Mas Davi, ele clamou, mas assim, a gente já estudou várias vezes esse texto, né? Ele colocou a boca no pó mesmo, depois tirado no chão vários dias, orando e pedindo misericórdia para que Deus não levasse a criança. E quando acontece da criança morrer, os seus servos ficam com medo de dizer a ele, né, que a criança morreu. Eles começam a pensar, mas para trás diz, né? Mas ele já estava assim com a criança doente. Imagine agora que nós vamos dizer que a criança faleceu. Eles ficaram com medo de qual seria a reação de Davi, né? E qual foi a reação de Davi? Ele não se desesperou, ele simplesmente levantou, né, sacudiu a poeira, né, tomou um banho e foi para onde?
para a casa do Senhor, adorar ao Senhor. Então é um exemplo trazendo para as nossas vidas, nos tempos de tribulação, nos tempos de dificuldade, onde a gente não vê solução para nada, o que a gente deve fazer? Adorar a Deus, né? E a primeira coisa que o inimigo tenta tirar dos nossos lábios, quando a gente está passando algum problema, alguma tribulação, alguma coisa, é a gente calar nossos lábios, a gente não adorar mais, né? A gente acaba pensando, mas para que eu vou adorar? Para que eu vou louvar a Deus? Né? Aquela motivação, aquele amor, aquele fogo de paixão pelo Senhor, muitas vezes ele acaba diminuindo, muitas vezes se apagando. E tem que ser o contrário. Nós vimos aqui na semana passada que Jó, a gente vai ver sobre Jó também, quando o inimigo chega perante Deus, né? E qual que era a proposta do inimigo? Uma frase que me marcou muito durante a semana foi: será possível alguém servir a Deus sem interesse? Né? E cai justamente nesse aqui. Qual que é o maior motivo de eu adorar a Deus? Né? Será porque eu quero alguma coisa, eu quero algum benefício de Deus para mim mesmo? Ou se é porque eu o amo, igual nós vimos, né? Que nós devemos adorá-lo porque nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Então esse deve ser o maior motivo de adoração do nosso coração. Amém? Então Jó, que é o próximo aí. Antes da gente ver Jó, eu só esqueci o negocinho. 1 Samuel 16, 23, né? Se alguém puder abrir, por favor, abra. Que é um texto muito interessante. O 16, 23. Falando de adoração ainda. 1 Samuel 16, 23. Davi, ele foi um cara assim que ele pode nos ensinar muito, né, a respeito da adoração. Né? E Davi talvez teve essa atitude de se levantar e de louvar a Deus diante de uma coisa tão cruel que tinha acontecido, porque ele já tinha muita experiência com Deus através da adoração. Ele sabia quem Deus era e Davi amava a Deus de todo o coração. Né? Davi não foi chamado o homem segundo o coração de Deus porque ele nunca pecou, mas porque ele tinha sempre a disposição de recomeçar. Né? Davi sabia realmente quem Deus era, porque ele sempre reconhecia o erro e ele recomeçava. Davi, bem no início assim, da sua trajetória, em 1 Samuel 16, a partir do versículo 14, quando Saul já estava desobediente, né? Deus tirou o espírito. Deus tirou seu espírito de Saul. E espíritos maus começaram a se apoderar de Saul. Né? E o que acontecia? Quando esse espírito mau vinha atormentar, ele ficava muito atormentado e ele não sabia o que fazer. Então eles foram atrás de uma pessoa que o quê? Tocasse um instrumento. Olha só, alguma pessoa que tocasse lira. No versículo 23, né? Aí em casa, se vocês quiserem estudar sobre esse pedaço, é muito interessante. Mas o versículo 23 que eu vou estar lendo aqui, ele diz bem assim: daí em diante, toda vez que o espírito mau, mandado por Deus, vinha sobre Saul, Davi pegava sua lira e tocava. O espírito mau saía de Saul e ele se sentia melhor e ficava bom novamente. Então a gente pode dizer aqui que a adoração também traz o quê? Libertação. Né? Então no lugar onde a gente está, essa é uma coisa muito importante, no lugar onde a gente está, só o fato da gente estar em espírito de oração, só o fato da gente estar adorando a Deus, né? Glorificando a Deus, o inimigo que estiver por perto, ele vai ter que sair. Porque a gente está conquistando uma área para Deus. Amém? Davi também diz em Salmo 51, 17. Alguém pode abrir e ler, por favor? Amém. Um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Né? Então, se eu chegar diante de Deus,
declarando quem Ele é, totalmente rendido, declarando a Deus a minha dependência dEle todos os dias, o coração de Deus não aguenta. Amém? Uma outra pessoa que a gente vai ver, que eu já falei um pouquinho, é Jó, né? Jó, o capítulo 1, os versículos 20 e 21. Eu vou estar lendo, diz bem assim: Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou e disse: Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Né? Então, quando Jó fez isso, ele tinha acabado de receber a última notícia, que os filhos deles, tudo que ele tinha acabado. E pensa que ele lamentou, ele reclamou? Não, o que ele fez? Ele adorou a Deus. Né? E a gente trazendo para as nossas vidas hoje, acontece muitas vezes de diante de tão poucas coisas, a gente já tira a adoração dos nossos lábios, a gente já começa o quê? A murmurar, a reclamar, né? Mas por que está acontecendo isso? Né? Eu sou tão reto diante de Deus, né? Jó era um homem íntegro e reto, né? Não tinha falta nenhuma. Jó oferecia sacrifício a Deus pelos pecados dos filhos dele, de tão reto, íntegro e preocupado que o cara era. E mesmo assim, diante de tudo, perdeu todas as coisas. Se a gente for pensar por um lado humano, foi injusto, né? Se a gente for pensar assim, mas diante dos propósitos de Deus, não foi. Ele simplesmente se ajoelhou e adorou e começou o quê? A bendizer o nome do Senhor. Amém? Aí uma coisa interessante assim que eu achei, que eu coloquei aí: semear sementes de adoração para colher em tempos de crise. Eu vou estar lendo de novo: semear sementes de adoração para colher em tempos de crise. Então, durante a minha caminhada, durante a minha vida com Deus, eu preciso semear a adoração. Né? Por onde eu passar, eu preciso estar adorando e bendizendo o nome de Deus. Amém? O último aí que a gente vai estar vendo, é um bem conhecido também, Atos 16. Atos 16. A partir do versículo 25. Atos 16. Não, vamos ler a partir do 23. Eu vou estar lendo, tá? Diz bem assim: E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas todas as prisões de todos. Amém? Então o poder da adoração, né? Aí a gente pensa, qual que era o cenário que Paulo e Silas estavam vivendo aqui? Essa prisão não era simplesmente uma prisão igual o pastor sempre diz, né, no cárcere interior, onde todas as necessidades de todo mundo caíam em cima da cabeça deles. Eles tomaram muitos açoites, no versículo 23 diz, né? Tomaram muitos açoites, pensam a dor que eles estavam sentindo, com fome, com frio, com dor. E o que aconteceu? Eles adoraram a Deus, eles estavam aqui cheios do Espírito Santo, continuaram adorando, louvando, talvez dizendo: Senhor, muito obrigada, né, por isso que aconteceu. E se a gente for olhar antes, Paulo e Silas, eles estavam indo para outro lugar,
né? Talvez naquele lugar eles não iam sofrer isso. Foi Deus que mandou eles irem para cá para salvar uma vida, para salvar uma pessoa, por causa de uma pessoa, né? E eles pregando a palavra foram presos, foram açoitados, e mesmo assim eles continuaram adorando a Deus. Amém? Aí uma observação que eu faço aqui é que muitas vezes a gente fica pensando, né? Que a gente tem o exemplo da igreja primitiva, né? E ultimamente eu estou lendo bastante Atos dos Apóstolos. Em Atos a gente vê todo o tempo a alegria, né, e a comunhão, como a gente está vendo, né? O Omar falou, acho que foi semana retrasada, né, que a koinonia trazia o amor a eles e a gratidão, né? E assim, como o amor unia as pessoas, né? Como eles cantavam, eles comiam juntos, e em todo tempo aquilo trazia o amor, né? Foi que eu coloquei aqui, a koinonia com Deus, a minha comunhão com Deus através da adoração gera a koinonia com as pessoas através do amor, né? Então não tem como eu ter uma comunhão com Deus e não querer transmitir isso às pessoas, né? Porque quanto mais eu conheço de Deus, mais eu tenho dele, mais eu quero compartilhar às pessoas, né? E a igreja primitiva, muitos morreram para que esse evangelho chegasse até nós, né? E muitas vezes a gente tem guardado para nós mesmos aquilo que o Senhor tem nos dado, né? No momento que é para a gente estar adorando, que é para a gente estar testemunhando, a gente é o primeiro a falar mal, né? A gente escuta alguém falando mal do governo, não que o nosso governo é o melhor, né? Não é, mas a gente tem que falar, não, né? Vamos orar, né? Vamos continuar orando, acreditando em Deus. Então muitas vezes acontece que a gente está na roda dos escarnecedores e nós acabamos sendo escarnecedores também, né? Nós não estamos fazendo a diferença onde nós estamos. Hebreus, eu queria só deixar mais um texto aqui, Hebreus 11, eu não vou estar lendo ele, mas eu gostaria que você anotasse aí, para você estar estudando em casa, que é um texto muito bom, que sumiu aqui da minha Bíblia. Hebreus capítulo 11, no finalzinho dele, a partir do versículo 36, né? Eu só vou ler um pedacinho. Alguns foram insultados, surrados, acorrentados, jogados na cadeia. Outros foram mortos a pedradas, outros cerrados a meio, outros mortos à espada. Andaram de um lado para o outro vestidos de pele, de ovelhas, de cabra. Eram pobres, perseguidos, maltratados. Andaram como refugiados pelo deserto e montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. O mundo não era digno deles, porque creram. Todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que lhe havia prometido, pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco eles fossem aperfeiçoados, né? Então, não era fácil não a vida deles naquela época, essa perseguição. Pensa, você está lá pregando, falando do amor de Jesus, vem alguém, te prende, morre. Se você falar Jesus, dizer que Jesus é o único Salvador, você vai morrer. Então não era fácil. E hoje em dia existem pessoas também que vivem isso, né? Que estão morrendo, né? Hoje as pessoas já se esqueceram. A gente estava comentando na célula, tem umas 2 semanas atrás, daquele pessoal da Nação da Cruz, né? Ficou acho que uns 2 meses o pessoal lembrando, e hoje parece que todo mundo já esqueceu. Aquelas pessoas que morreram por declarar o amor a Deus, né? Eu acredito que morreram adorando, né? Eu assisti aquele vídeo, fiquei muito impactado do dia que eu assisti. Eu me lembro bem de uma feição de um dos rapazes que correndo lágrimas nos olhos, e a expressão dele é como se ele estivesse orando, cantando, e em nenhum momento nenhum deles negou a Jesus e disse que se arrependeu do que tinha feito, né? Então, assim, isso serve para a gente repensar qual está sendo a nossa postura de adoração, né? E assim, não fazendo uma confissão aqui, mas muitas vezes é uma coisa bem pessoal. Quando eu estou ali cantando, eu prefiro fechar os olhos, às vezes, para não ver muitas pessoas que ficam de braços cruzados, né? Outras nem levantam, outras saem para tomar água,
né? Outras ficam prestando atenção se a gente está desafinando, se a gente está cantando certo, ou talvez outras pensam, nossa, gente, vocês estão cantando Deus não está morto de novo, né? Então, muitas vezes, isso entristece. Agora você imagine o coração de Deus, né? Deus dando essa potente arma para a gente, né? Deus fala, olha aqui, está aqui, ó, já ensinei para você na Bíblia como é que usa isso, e a gente está o quê? Guardando no bolso, né? E não está vencendo muitas coisas da nossa vida porque a gente não quer, né? Por uma negligência nossa, né? Enquanto a gente poderia estar adorando, né? Entrando aqui, Senhor, eu não tenho 10 centavos no meu bolso, mas eu estou aqui dizendo que o Senhor é tudo, igual essa música que a gente cantou. Eu coloquei ela justamente por causa disso, porque ela diz assim: eu te entregarei tudo, 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 tudo. Não há nada que eu queira mais que a ti. Tudo é teu. Eu te peço, Pai, dê-me os teus sonhos, Pai. Eu te peço, me faça escolher o que tu queres, só o que tu queres de mim. Então, muitas vezes a gente entra aqui e a gente não tem noção do que a gente está cantando, né? Olha a letra dessa música, né? E a primeira coisa, tá, então Deus pensa, não, você está me entregando em tudo, então me entrega isso. Aí você diz, não, Deus, isso aqui eu não posso te entregar, isso aqui eu não posso te dar, isso aqui é meu, tudo é meu, tudo é meu, né? Porque a gente está cantando errado. Então a gente deve prestar muita atenção no que a gente tem cantado e no que a gente tem vivido de fato. Amém? Então, para fechar, a gente vai estar lendo Atos 3. Eu só vou ler alguns versículos de Atos 3. Esse texto, essa semana a gente viu, semana retrasada, falando sobre a cura do coxo, né? E eu achei muito interessante, só resumindo a história, né? Pedro e João estavam andando no pátio do templo, todo mundo conhece, né? E Pedro olha, o coxo pede uma esmola, né? E Pedro diz assim: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Daí uma coisa que eu estava lendo foi a repercussão que isso trouxe, né? Depois desse episódio, muitas vezes a gente lê, nossa, né? Que legal, o coxo foi curado, né? Mas o que me chamou a atenção foi o que aconteceu daí por diante. A gente comentou na célula essa semana sobre isso. Pedro e João, eles foram chamados para prestar depoimento, né, diante do conselho sobre o ocorrido, né, sobre o que tinha acontecido. E eles chegaram lá e eles começaram a ser interrogados e começaram a perguntar para eles por que eles tinham feito isso. E aí o que eles dizem, a palavra diz, né, no versículo 4, diz assim: porém muitas pessoas que ouviram a mensagem creram, e os homens que creram foram mais ou menos 5.000 pessoas. Então, por causa disso, eu estou falando agora de koinonia, né? Adoração, mais amor, mais koinonia. Por causa desse evento, por causa disso que aconteceu, mais 5.000 pessoas foram salvas através dessa palavra. E daí, eles chegaram lá, e a palavra diz assim: Pedro estava cheio do Espírito Santo. E aí ele começou a dizer diante das autoridades, né? Eles começaram a perguntar, mas como que vocês curaram essa pessoa? Né? Pelo nome de quem? Aí Pedro começa a dizer que esse homem foi curado não por mim mesmo, né? Mas foi curado pelo poder daquele, o qual vocês crucificaram, né? Jesus Cristo de Nazaré. E aí ele começa a pregar lá para o conselho, ele começa a dizer no versículo no 12, ele diz assim, 4:12. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Daí o versículo 13 diz assim: os membros do conselho ficaram admirados com a coragem de Pedro e de João, pois sabiam que eles eram homens simples e sem instrução, e reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus. Mas não podiam dizer nada contra os dois, pois o homem que havia sido curado estava ali de pé diante deles.
né? Então, assim, eles estavam ali tentando acusar, né, Pedro e João de alguma coisa, ou então até mesmo lançar dúvidas, né? Mas eles não podiam dizer nada, por quê? Porque o cara que era coxo estava ali, e a palavra diz mais para trás que ele se levantou e saiu o quê? Adorando e louvando. Foi o Omar, foi você que, né, que usou esse texto. Ele saiu adorando e louvando a Deus. Aí mais para frente, eles não puderam ser presos, né? Porque não tinha porquê, né? Aí eles começam a perguntar, mas o conselho começa a falar entre eles, vamos tirar eles daqui, porque o que acontecia? Quanto mais eles faziam perguntas, Pedro e João, cheios do Espírito Santo, conseguiam arrebanhar mais pessoas. Então, de 5.000, já aumentou o número de pessoas. Então, eles começaram a ficar desesperados. Então, a gente precisa tirar eles daqui, porque eles estão conseguindo muitas pessoas, né? Aí continua dizendo assim, no versículo 19. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem diante de Deus. Devemos obedecer aos senhores ou a Deus? Pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Aí o versículo 21. Aí o conselho superior os ameaçou com mais dureza e depois os mandou embora. O conselho não pôde castigá-lo, porque todo o povo louvava a Deus por causa do que havia acontecido. O homem que foi curado por este milagre tinha mais de 40 anos. Então, o povo viu aquilo, né, aquilo que aconteceu, e todo o povo louvava a Deus por aquilo que tinha acontecido. Aí só mais uma coisinha. Eles saíram de lá e eles foram para, digamos, uma cela, ou um lugar onde eles se reuniram, e eles contaram esse testemunho para os demais, né, para as demais pessoas. No versículo 24 do capítulo 4 ainda diz assim: assim que eles ouviram isso, adoraram todos juntos a Deus, dizendo: Senhor, Tu és o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que existe neles. Tu falaste por meio do Espírito Santo e do nosso antepassado Davi, Teu servo. Quando ele disse: porque as nações pagãs ficaram furiosas, porque os povos fizeram planos tão tolos. Os seus reis se prepararam, os seus governantes se ajuntaram contra o Senhor Deus e contra o Messias que ele escolheu. No versículo 29, diz bem assim: é a oração que eles começaram a fazer, né? Dá aos teus servos confiança para anunciarem corajosamente a tua palavra. Estende a mão para curar, a fim de que por meio do poder do nome do teu dedicado servo Jesus, milagres e maravilhas sejam feitos. Quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde eles estavam reunidos tremeu. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Nenhuma outra observação no versículo, continuando em Atos, capítulo 5, no último versículo, ele diz assim: e todas essas pessoas foram curadas, e por onde passavam as pessoas criam nele e eram salvas, né? Então aquele coração transbordante, aquela adoração sem limites que eles tinham, aquele fogo no coração por amor mesmo a Jesus, pela obra, arrastava multidões, né? E eles não estavam preocupados com as coisas terrenas, eles não estavam preocupados com coisas que eles queriam, eles estavam somente preocupados para aquilo que eles foram chamados, né? E muitas vezes, como a gente viu na semana passada, a gente faz coisas para Deus, para que Deus futuramente possa me dar alguma coisa, né? Eu adorar a Deus, ou eu servir a Deus, não é a garantia de que Deus vai me abençoar, né? Então eu preciso adorar a Deus porque eu o amo, né? É um texto que as pessoas usam muito, mas muitas vezes é mal interpretado. Mateus 6,33 diz assim: mas buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Antes um pouco, Jesus está dizendo que Deus veste os lírios do campo, né? Deus cuida dos passarinhos. Então, se a gente for pensar e ver o real significado do versículo, seria o quê? E as demais coisas nos seriam acrescentadas. Quais são essas coisas? O que comer, o que beber e o que vestir. Nada mais.
né? Então, a nossa maior bênção, aquilo que a gente tem de mais precioso, nós já temos, que é a salvação, né? Então, eu preciso adorar a Deus e entregar a minha vida, todo o meu coração a Ele. Por quê? Porque Ele me amou, porque Ele me salvou, né? Os apóstolos, os discípulos, eles tinham o coração totalmente agradecido e voltado a Jesus por causa disso, porque eles viram e ouviram muitas coisas. E hoje nós temos ouvido e visto muitas coisas aqui, amém? Nós temos visto e ouvido muitas coisas, então cabe a nós o quê? Por onde nós passarmos, nós devemos semear adoração no coração das pessoas. Que as pessoas não nos vejam como pessoas que não têm problemas, mas que nos vejam como pessoas que têm problemas sim, mas que têm um Deus muito maior. Né, que a nossa adoração seja uma ferramenta mesmo das nossas vidas. Eu convido você a ficar em pé no seu lugar. Eu só queria encerrar com um breve, não é testemunho, mas uma experiência que eu tive tem um tempinho, tem 2 meses, que assim, eu sempre aprendi... sempre vi meus pais, né? Tanto meu pai quanto minha mãe, eles sempre ensinaram a gente também. E a gente sempre passou dificuldades financeiras, familiares, né? Várias áreas a gente já passou muitas dificuldades. E em todo tempo, eles sempre ensinaram a gente que a gente devia adorar a Deus, né? Se não tem dinheiro, amém, vamos adorar a Deus. Se você não tem isso, vamos adorar a Deus, né? E graças a Deus, Deus nunca deixou faltar comida, nunca deixou faltar o que beber, o que comer, o que vestir, né? Mas assim, até mesmo na minha faculdade tinha meses assim que eu não via, eu via na verdade um mover de Deus quanto ao pagamento mesmo, que era um pouco cara, né? E assim, da onde não tinha, Deus tirava a provisão, né? E a gente sempre aprendeu a louvar e adorar a Deus em todo tempo, em todo momento, né? E eu passei uma situação específica. Eu creio que cada um do que aconteceu com o pai, né? Cada um de nós, como família, aprendeu alguma coisa específica. Mas comigo, não sei se o tratamento foi maior, mas eu tive que amadurecer uns 5 anos em 3, 4 meses. E eu me lembro muito bem que no dia que ele saiu da cirurgia, para mim tinha sido o momento mais difícil. Quando eu vi ele tudo cheio, com a cabeça tudo cheia de sangue, ele inconsciente, para mim tinha sido o pior. Voltar para casa sem ele, fiquei mandando WhatsApp no celular dele a noite inteira, né? Sendo que o celular estava com a gente. Eu falava, pai, cadê você? Tá difícil. E para mim tinha sido o momento mais difícil. Mas o dia que ele foi que ele saiu do CTI, que ele foi para o quarto, né? Que ele estava todo debilitado, cheio de medicação, e ele não estava bem por causa das medicações, né? E eu não estava preparada para dormir com ele, né? E aí a gente, na hora lá, decidiu, por alguns fatos que aconteceram, a gente decidiu que eu ia acompanhar ele durante a madrugada. E assim, meu pai, ele sempre foi para mim um exemplo, assim, tipo assim, como é que eu posso falar para vocês? Não que a minha fé estava apoiada nele, mas eu tenho no meu coração que ele nunca ia desistir de nada, que ele nunca vai mesmo desistir de nada, e ele sempre vai continuar firme, porque ele é um homem que acredita muito, é um homem que tem muita fé. E tá, enfim. Aí no dia 23, não, foi no dia 24, que era Natal, né? E ele estava lá deitado, e estava chovendo demais, estava eu e ele lá, já era de madrugada, e ele estava passando mal porque ele estava com a medicação muito forte, e o tramal não fez bem para ele, ele ficou meio assim, ele se queixava muito de passando mal mesmo, a pressão dele foi a 16/12, ficou muito ruinzão mesmo. Aí a gente estava lá, e aí ele falava assim para mim, Bruna, socorro. Bruna, me ajuda. Bruna, faz alguma coisa, por favor. E eu me senti, assim, impotente, porque todas as vezes que eu precisei de, assim, vezes que eu quis desistir, foi sempre ele que me disse, não, vamos continuar, né? Continue adorando a Deus, continue firme, vai dar certo. Então, para mim, eu vi aquilo lá, Bruna, pelo amor de Deus,
faz alguma coisa, não estou bem. Hoje a gente ri disso, né? Mas foi um momento muito difícil. E eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, né? E aí o que eu senti foi de orar. E eu falei, Pai, vamos orar, né? E aí correu um silêncio. Ele não falou nada. E daí eu me desesperei. Aí eu lembro que fiquei a noite inteira segurando a mão dele, né? Eu soltava da mão dele e ia encostar na cama. Ele, Bruna, não dorme não. Bruna, não dorme não. Aí eu voltava, né? E nesse instante eu ajoelhei lá no meio da cama dele. E eu comecei assim, gritar desesperadamente dentro do meu coração por socorro. Eu comecei a falar, Deus, socorro. Não sei o que fazer, me ajuda. E eu dizia, Senhor, não nos abandone, não nos deixe, né? E eu me lembrei naquele instante, por isso que eu coloquei aquilo ali de você semear sementes de adoração para você colher em momentos de crise. E naquele instante eu me lembrei de tudo que Deus já tinha feito, das palavras que a gente recebeu antes, né? Que Deus ia estar conosco em todo instante, que Deus não ia nos abandonar, né? E a oração que eu fiz para Deus, que um dia eu vou contar o testemunho todo, mas eu questionei muito a Deus por que disso tudo, por que Deus tinha permitido isso, porque eu não aceitava que Ele tinha que operar, que eu acreditava com todo o meu coração que Ele ia ser curado sem cirurgia, eu tinha certeza absoluta. Então, para mim, aceitar que Ele ia operar foi muito difícil. E assim, Deus sempre nos disse que Deus ia nos sustentar, né? E naquele instante eu vi que Ele precisava de mim, né? Então foi uma coisa que Ele plantou na nossa vida, que naquele instante a gente pôde colher, né? Então eu me ajoelhei e falei, Senhor, né? Nós te louvamos porque deu tudo certo, né? Te louvamos por essa cirurgia, eu te louvo, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. E comecei a clamar, dizer, Senhor, fica aqui conosco, não nos abandone, não nos deixe, né? Então, assim, foi um dos momentos, né, mais difíceis. Então, todas as vezes que a gente precisar de socorro, todas as vezes que a gente precisar de auxílio, a gente precisa estar adorando a Deus. Mas não se esquecer que quando a gente receber a nossa vitória, quando a gente receber a nossa bênção, a gente também precisa adorar a Deus. Em todo tempo, a adoração deve estar nos nossos lábios, né? E a presença de Deus, ela é uma coisa tão maravilhosa, é uma coisa tão preciosa, né? Às vezes eu me entristeço quando Deus quer derramar alguma coisa e Deus derrama só em nós e fica só aqui. É tão chato, né? É tão melhor quando todas as pessoas recebem. Então, muitas vezes existem muitas coisas que Deus quer derramar na sua vida, que Deus deseja dar para você, mas primeiro você precisa semear a adoração na sua vida. Você não pode perder a honra, o privilégio que a gente tem de adorar a Deus, né? Então, eu gostaria que você orasse ao Senhor nesse instante, né? E que você colocasse seu coração diante dele e que você começasse a dizer, Senhor Jesus, me ajude, né, que eu venha a adorar o Senhor em todo tempo, sendo em tempos bons, em tempos de dificuldade, que em todo tempo a adoração do Senhor não saia dos meus lábios.